Pessoal, vamos falar sobre as equações reduzidas da reta. Eu vou colocar um exemplo, depois e dentro do exemplo eu vou explicar como que você encontra as equações reduzidas, né? Vamos encontrar então as equações reduzidas da reta que passa pelos pontos A e B. Se a reta passa pelos pontos A e B, o vetor formado por esses pontos é um vetor paralelo à reta. Como que a gente acha esse vetor? Fazendo as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então a gente tem esse vetor aqui, ó, certo? Então esse vetor aqui é um vetor que é paralelo à reta. Um ponto genérico da reta é x, y, z. Então a gente já viu que a gente pode montar P igual a mais T vezes AB, sendo A um ponto da reta, ou B um ponto da reta, você escolhe, né? Então eu coloquei aqui, ó, o ponto A, que é o ponto 2, 1, menos 3, mais T vezes o vetor, que é o 2, menos 1 e 1, como a gente viu aqui, ó. Então a gente chegou aqui no que a gente chama de equações, equação vetorial da reta. Essa é a equação vetorial da reta, né? E, isolando aqui as variáveis, x igual a 2 mais t vezes 2, y igual a 1 mais t vezes menos 1, a gente chega nisso aqui, ó, beleza? Isolando-se o t em todas elas, a gente chega nisso aqui, ó. Então, eu isolei o t em todas elas, eu cheguei nisso. Essas aqui são as equações paramétricas e essas aqui são as equações simétricas, beleza? Então, eu igualei aqui, isso aqui é o que a gente chama de equações simétricas, né? Então, como que a gente usa equações simétricas para encontrar as equações reduzidas da reta? Então, eu vou explicar. Então, olha só. Vou pegar aqui, ó, essa primeira fração e essa segunda fração, certo? Peguei essa igualdade, vou multiplicar cruzado, a gente chega nisso aqui e vou isolar o y aqui, ó. Então, isolando-se o y, fazendo as contas que são necessárias, você vai chegar nisso aqui, ó, que y é igual a menos x mais 2 aí, beleza? Da mesma forma, eu vou pegar essa primeira fração com essa última fração, vou colocar aqui, já que elas são iguais, vou multiplicar cruzado, a gente vai chegar nisso aqui e vou isolar o z e aí vou encontrar isso. Então, juntando-se essas duas, a gente tem o que a gente chama de equações reduzidas da reta. Então, o que são as equações reduzidas da reta? Você gera as equações simétricas, pega a primeira e a segunda fração, pega a primeira e a terceira fração e escreve escreve y e z em função de x. E aí você encontra o que a gente chama de equações reduzidas da reta. Beleza? Então, isso são as equações reduzidas da reta. Agora eu vou falar sobre ângulo entre duas retas. O ângulo entre duas retas, na verdade, o que a gente vai fazer é trabalhar o ângulo entre dois vetores, que a gente já viu em outro momento que ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, basta você ter, em relação a cada uma das retas, um vetor paralelo a ela. E aí você usa a fórmula de ângulo entre vetores para determinar o ângulo entre as retas. Certo? Vamos calcular então o ângulo entre retas. Então, eu tenho duas retas aqui. Vamos extrair os vetores dela, né? Então, primeiro, essa primeira reta aqui, ela está escrita na forma de equação paramétrica. O vetor, nesse caso, é o valor que acompanha o t, ou seja, 1, 1 e menos 2. Esse é o vetor associado a essa reta aqui. A segunda reta é uma reta que está escrita nas equações simétricas. Quando ela está escrita nas equações simétricas, o vetor, na verdade, são esses valores que estão aqui embaixo, ou seja, menos 2, 1 e 1. Então, a gente conseguiu extrair o vetor V1, que é paralelo a essa reta, e o vetor V2, que é paralelo a essa reta. Então, calculando o ângulo entre o vetor V1 e V2, eu consigo descobrir o ângulo entre a reta R1 e R2. Aí é só usar essa fórmula aqui, ó, né? O que é esse produto escalar aqui, ó? V1 vezes V2. É multiplicar as coordenadas. Então, é 1 vezes menos 2, está aqui. Coordenada y vezes coordenada y, 1 vezes 1 está aqui. Coordenada z vezes coordenada z, menos 2 vezes 1, está aqui menos 2. Fazendo a conta, isso vai dar menos 3. Beleza? Esse módulo de V1 é fazer raiz quadrada das coordenadas de V1 ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado, que vai dar 1, 1 ao quadrado, que vai dar 1, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, isso aqui é raiz de 6. Então, o valor disso aqui é raiz de 6. Módulo de V2 é raiz das coordenadas de V2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1 e 1 ao quadrado é 1. Então, isso vai dar raiz de 6. Então, eu vou substituir aqui, ó, nessa expressão. Ó.
Então, em cima é módulo do produto escalar. O produto escalar é menos 3, o módulo dele é igual a 3. E embaixo, módulo de V1 vezes módulo de V2, ou seja, raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Simplificando, 3 dividido por 6 é meio. Qual é o ângulo entre 0 e 90 graus, cujo cosseno vai dar meio? É o ângulo de 60 graus. Ou π sobre 3, escrevendo ele em radianos aí. Então a resposta seria essa, né? Então esse é o ângulo entre os vetores. Mas isso também vai ser o ângulo entre a reta, porque as retas são paralelas a esses vetores aí. Então é assim que a gente calcula o ângulo entre duas retas, beleza?